Quais os cuidados que foram adotados com idosos nas casas de longa permanência aqui de Londrina? Hoje, a Prefeitura confirmou que 4 idosos testaram positivo para a Covid-19 na semana passada. O Silvano Brito está ao vivo e tem mais informações para a gente. Silvano, boa noite. Quais foram as medidas adotadas pela Prefeitura, para evitar que novos idosos, possam ser contaminados pela Covid, esses idosos que moram nessas casas de assistência? Olha, Cid, são várias medidas, as equipes estão seguindo o protocolo ali com o EPI, desde que ocorreu essa situação em uma dessas casas de longa permanência, antigamente chamadas de asilo, agora são chamadas casas de longa permanência para idosos, 4 idosos infectados em Londrina, em uma casa que há 2 semanas, um idoso de 94 anos acabou falecendo no hospital universitário. Ele era morador de uma dessas casas e foi diagnosticado com a Covid-19. Agora, outros 4 idosos estão com a Covid e 3 deles estão em isolamento ali domiciliar e um internado no hospital. Mas, para falar a respeito disso, eu vou conversar com a Ana Karina Anduchuca, que é diretora da Secretaria do Idoso, para falar melhor, explicar para a gente. Boa noite. Diretora, o que vocês estão fazendo desde que aconteceu essa situação? Quais medidas estão sendo tomadas para evitar mais contágio? Boa noite a todos. Então, Silvano, desde o mês de março, quando iniciou a pandemia do Covid, Secretaria do Idoso, a Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Londrina vem tomando todas as providências cabíveis. Num primeiro momento, com a divulgação e o encaminhamento das portarias do Ministério de Saúde, de todos os órgãos de saúde, para orientar as instituições de longa permanência em relação à prevenção do vírus, dentro das ILPIs, como você falou, os antigos asilos, hoje instituição de longa permanência para idosos. Depois, o primeiro decreto que a Prefeitura disponibilizou, dizendo do distanciamento social, para que as pessoas não visitassem os asilos, tomando todos os cuidados. No mês de abril, no final do mês de abril, o decreto 548, onde ele diz também da admissão de novos idosos, da questão de isolar esses idosos por 14 dias antes dele ter contato com os outros idosos. Isso são todas as orientações de portarias e normativas do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, da Secretaria de Saúde aqui de Londrina. Então, todas as medidas cabíveis dos órgãos de saúde, desde o mês de março, quando iniciou a pandemia, nós estamos tomando. A única instituição que apresentou um caso de Covid ali, que a senhora acabou falecendo, e depois outros 4 casos, provavelmente porque tiveram contato, foi em uma única instituição. Outras instituições não apresentaram idosos com sintomas da Covid. Acontece assim, existe agora nesse mês de junho, nesse mês de julho, sintomas de crises respiratórias, que são parecidos, são os mesmos sintomas do Covid. Todos os idosos das ILPIs, eu acho importante colocar isso, foram vacinados e foram colocados como prioridades. Então, logo que começou a campanha de vacinação da H1N1, as ILPIs foram as primeiras a serem vacinadas. Isso é uma medida de proteção muito importante. Mas existem algumas síndromes respiratórias, bem particular nessa época de junho e julho, que acometem as pessoas idosas, principalmente as que moram nas ILPIs. Então, todos os idosos que apresentarem sintomas relacionados a crises respiratórias ficarão em isolamento para a gente monitorar. Importante lembrar que a Vigilância Sanitária fez a visita em todas as instituições de longa permanência. Nós temos aproximadamente 18 no município de Londrina, com todas as orientações que essas instituições precisavam saber para manter a questão do isolamento e da prevenção do vírus. Então, nós temos também, eu comentei com você antes, uma médica que faz o monitoramento diariamente dessas instituições. Ok. Obrigado, a diretora, então, da Secretaria do Idoso. E, Cid, são cerca de 600 idosos em casas de longa permanência em Londrina e todos eles, então, estão seguindo esse protocolo. Os idosos não precisam usar máscaras, uma vez que eles estão ali em área de isolamento, a gente mostrou imagens aí, mas os funcionários e quem trabalha ali com esses idosos têm que usar os EPIs para evitar o contágio. Cid. Beleza, Silvano, obrigado. Obrigado pelas suas informações. Silvano Brito retorna daqui a pouco, a qualquer momento, com outras notícias para você.